Vamos abrir em Êxodo 20? Então agora a gente começou semana passada o quinto mandamento e a ideia é nós memorizarmos todos os mandamentos, aqueles que já sabem se aprofundar e aqueles que ainda não sabem memorizar e também aprofundar no entendimento do mandamento. Então vamos lembrar desde o prefácio novamente? Então qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Terceiro. O quarto mandamento. E agora o quinto mandamento que estamos estudando, nós vamos ler juntos. Versículo 12. Vamos ler? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, com base naquilo que vimos semana passada, nós vamos continuar. Os irmãos vão lembrar de que o que nós vimos aqui é que o mandamento é abrangente quanto à autoridade. Nós vimos os significados das palavras pai e mãe, o que isso quer dizer no original, no hebraico, e de como isso abrange as três esferas. Os irmãos vão lembrar das três esferas: a família, a igreja e o Estado. Isso aí. Então essas três esferas estão sob o quinto mandamento, como nós vimos em Romanos e vimos também em Colossenses, em Efésios, nas exposições durante o curso da congregação. E aí, a pergunta 125 vai tratar: por que os superiores são chamados de pai e mãe? Então nós vimos a questão sobre o significado de pai e mãe, e agora por que eles são chamados de pai e mãe. Os superiores são chamados de pai e mãe tanto para lhes ensinar a respeito de todos os seus deveres para com os seus inferiores, demonstrando-lhes como pais naturais amor e gentileza conforme as suas diversas relações, quanto para operar nos inferiores maior disposição e alegria no cumprimento das suas obrigações para os seus superiores, como a seus próprios pais. Veja, então aqui já adianto que há benefícios tanto para com os inferiores quanto para os superiores. E não esquecer de que nós estamos estudando a segunda tábua da lei, que nós chamamos de segunda tábua da lei, que vai tratar sobre relacionamento com o próximo e de que isso requer amor. Então, se resume a amor, tudo isso. Nós vamos abrir algumas referências para dar base àquilo que nós vamos estudar aqui. Então, vamos fazer o seguinte: como são poucos os textos, podemos todos abrir todos os textos e os irmãos vão lendo. Então, o primeiro texto que nós vamos abrir é Efésios 6:4. Nós vamos passear bastante pela palavra. Texto muito conhecido de Efésios. Pedir a Tayane que faça a leitura de Efésios 6:4. Amém.
Esse texto, os irmãos mais antigos aí vão lembrar que foi a exposição do irmão Vinícius, que tratou o que quer dizer essa questão de provocar a ira, que é muito mais abrangente do que simplesmente irritar o filho, né? Isso foi marcante. Nós entendemos o que o Senhor quer dizer contra provocar a ira. E aí a gente vai entendendo de como isso vai alcançar as outras esferas que a gente falou, tá? Então vamos agora para 2 Coríntios 12, 14. Vinícius, por favor. Eis que pela terceira vez estou pronto a ter convosco, não por serem pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesorar para os pais, mas os pais para os filhos. Exatamente. Veja que Paulo ele quebra uma objeção aqui do que hoje e desde sempre é a necessidade de demonstrar que o líder, e que há muita facilidade do líder fazer isso, é o quê? De sugar os seus liderados para o benefício próprio. E Paulo quebra essa objeção, principalmente no que ele termina dizendo: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Tá? Você, como pai, precisa nutrir o seu filho, precisa dar abrigo para o seu filho, não o contrário. Se o filho ou o pai esperar isso do filho pequeno, é insanidade. Esperar isso do Eloy não faz sentido algum, né? Isso é à luz da natureza, é muito claro. Então é isso que Paulo está tratando aqui, de que de fato a ordem das coisas são essas. Paulo está nutrindo, ele não tem interesse de esperar nada do filho. Você não cria o seu filho, ou não deveria criar seu filho, esperando, ele vai ser um médico e ele vai poder me sustentar. Ele vai ser um bom profissional, vai ser rico. Não é isso. Não é isso que pais cristãos foram chamados para viver. Então a ideia é essa. 1 Tessalonicenses 2, (7 a 9). Martins, por favor, leia 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 9. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Aqui me fez lembrar de um relato do irmão Gabriel Luiz, ele falando que se surpreendeu com o fato de que no outro aniversário da congregação, do ano retrasado, o pastor que fez o churrasco, tadinho, falou lá. E ele se surpreendeu com isso, o pastor servindo, né? E é o que, de fato, infelizmente, é difícil se ver isso, porque, como Paulo coloca aqui, há uma legitimidade quanto a exigir dos liderados. Ele coloca no versículo 7,
que eu podia exigir de vocês a manutenção, né? E é claro, Paulo aqui está se colocando não só como, não como um pastor local, isso é muito importante dizer, que o pastor local precisa ser mantido, então está falando aqui de financeiro, tá falando de dinheiro. Mas ele preferiu ser carinhoso como uma mãe, e aqui vem o ponto daquilo que a gente está tratando aqui, que acaricia os filhos. Em todas as esferas há necessidade de demonstrar carinho, né? E Números 11, vamos todos abrir Números 11. A gente vai ler o 11 e o 12. Pedir o irmão Jorge, faça essa leitura, por favor. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometia a seus pais? Obrigado, irmão. Veja que Moisés aqui tinha essa obrigação. Ele questiona ao Senhor legitimamente, mas ele tinha essa obrigação, né? Obviamente, não nesses níveis que ele coloca aqui, mas de guiar o povo, de instruir o povo. E essa obrigação tem os superiores, né? Se você, mesmo pensando quanto a um patrão, ele tem uma obrigação de ser carinhoso, cuidadoso com os seus, porque o seu empreendimento vai ser reflexo daquilo de como ele trata os seus funcionários. Isso é muito claro. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que não são cristãs e que estão visando o lucro, elas entendem isso, e visando o lucro, não há erro nisso, mas elas entendem que elas precisam cuidar bem dos seus funcionários, precisam ser simpáticas, precisam ser cuidadosas, que apenas pagar os seus funcionários não é o suficiente. Dizer, eu te pago muito bem para isso. Não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ouvir isso. Isso não ajuda em nada. Ou seja, há uma necessidade, e a palavra do Senhor ensina isso, que há uma necessidade de ter cuidado como uma mãe cuida dos seus filhos. E mais à frente, fica aí depois como um exercício de leitura para casa, o Senhor vai instituir 70 anciãos para ajudar Moisés nessa lida. Ou seja, o Senhor levanta homens para fazer esse trabalho, esse serviço que a gente acabou de ler aqui, de cuidar do povo, de resolver questões para o povo. Não, vejam, líderes não têm a prerrogativa ou a primazia de sugar o povo. Ou seja, vou liderar segundo aquilo que eu quero, né? E a gente está vendo aqui sobre a questão do marido e da mulher, né, que é superior no sentido de liderança. A gente vai ler um texto em Efésios. Então, há necessidade de cuidado e de carinho para com todos. Aí agora, os inferiores devem cumprir as suas obrigações com amor e alegria, considerando seus superiores como a seus pais. Ou seja, a obrigação aqui, nós acabamos de ver, dos superiores, agora vamos tratar da obrigação dos inferiores. 1 Coríntios 4, 14 e 16. Vamos abrir.
Irmã Sônia, pode ler para a gente, por favor? 14 ao 16. Não vós escravo, está a causa para vós envergonhar. Pelo contrário, para vós demonstrar como filhos, meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de presbitores em Cristo, em direito contudo, muitos pais, pois eu pelo Evangelho vós gerei em Cristo Jesus. Admonostos, vós, portanto, porque sejais meus imitadores. Gente, quantos ensinamentos tem aqui. Mas veja o versículo 15, onde Paulo fala sobre a questão, ainda que tivessem milhares de instrutores, nós podemos pensar, né? Preceptores, instrutores, não terias, contudo, muitos pais. Ou seja, ele faz aqui uma distinção daquilo que é muito claro. Você tem pessoas que estão ali apenas para ensinar, aprendeu, ok. Mas Paulo, como um pastor, ele quer ter o papel de pai. A liderança foi chamada para isso. Tem um papel como um pai. Seja em todas as esferas, até no Estado. Há uma necessidade disso. E aí a gente vê que os inferiores precisam demonstrar esse carinho para com os superiores. Que ele fala aqui, para vos demonstrar como a filhos meus amados. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ou seja, Paulo ama os seus liderados. Seus liderados, como imitadores de Paulo, devem fazer o quê? Amar a sua liderança. E 2 Reis 5,13, último texto aqui dessa sessão. E esse texto é muito interessante, porque vai tratar, né, da palavra que nós vimos semana passada. Vamos ver se os irmãos lembram. Então eu vou ler aqui 2 Reis 5,13, que diz assim: Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Vejam, aqui é Naamã, que tinha lepra, e o profeta ordena para que ele entre no rio mergulhando 7 vezes. E aí ele reclama: tem que sair daqui para ir para esse rio específico para poder mergulhar. E aí quem são esses que chamam Naamã de pai? O verso fala, quem são? Seus oficiais. Ou seja, esses oficiais estão abaixo de Naamã. São servos de Naamã. E chamam Naamã de quê? De pai. E aí, com a dica do Vitor semana passada, os irmãos vão lembrar, né? Da questão da Bíblia Strong, que tem as palavras no original. Fui lá para ver se essa palavra pai aqui foi a palavra tratada na semana passada. Os irmãos lembram que palavra que era? Abi, ou Abi, não sei como fala, né? Que vem a expressão Abba, pai, Abi. Ou seja, é a mesma palavra. Os oficiais de Naamã estão chamando Naamã de pai, de Abi. Demonstra a autoridade. O irmão listou aqui semana passada o que quer dizer Abi. Não é simplesmente o pai que concebe o filho, né? E aí, o interessante desse texto
Primeiro a gente vê o cuidado aqui, e esse é o nosso foco, é de que os oficiais de Naamã têm cuidado para com Naamã. Ou seja, eles buscam persuadir Naamã de que é necessário fazer isso. Porque ele está com lepra, e não é a lepra incurável. É uma doença incurável, considerada uma doença impura. E ele só precisava mergulhar 7 vezes. Olha o cuidado dos oficiais, demonstrando e persuadindo o seu líder. Olha, faça isso, que vai ser para o seu bem. Se o profeta te pedisse coisa mais difícil, você não faria? Não é? Por que a gente não faria a fim de ser curado de alguma doença, tendo essa possibilidade? Não é? Só que o mais interessante, além desse ponto que é muito interessante, o que a gente vê é uma menina hebraica que indica o profeta Naamã, demonstrando esse cuidado. Veja aí o começo do capítulo 5. Que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. E aí, versículo 3, disse ela à sua senhora, essa cativa do povo de Israel: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só, que interessante isso. Essa menina, que não fala o nome dela, olha como ela demonstra cuidado pela lei do Senhor. É exatamente aquilo que a gente está vendo. O versículo 2 vai dizer que ela é cativa. Ela é uma escrava, com pouquíssimos direitos. Mas no versículo 3, ela deseja que o seu servo, aquele que a escraviza, seja curado. E ela indica a sua senhora para que ele vá até o profeta. Olha o nível de cuidado e de zelo pelo mandamento essa menina, que nós não sabemos o nome, tem. O zelo pelo 5º mandamento, de dever cumprir as suas obrigações com amor e alegria, considerando seus superiores como a seus pais. É impactante, porque nós vivemos, graças a Deus, numa sociedade livre. Nós recebemos, ainda que pouco, né? Considerando a inflação e tudo mais, nós recebemos pouco pelo nosso trabalho, mas nós não somos escravos. Nós temos liberdade de culto, nós compramos muitas coisas que não necessitamos, ou seja, compramos além daquilo que precisamos. E essa menina cativa, escrava, ela busca cumprir esse mandamento de maneira tal, para servir de exemplo para a gente. Que verdade ensina essa pergunta do catecismo sobre a posição de autoridade na sociedade humana? Os irmãos fiquem à vontade para poder cooperar com aquilo que nós já vimos e o que a gente vai ver ainda. Tá? Essa pergunta do catecismo nos ensina que toda posição de autoridade na sociedade humana, seja na família, na igreja ou no Estado, é em algum aspecto como a posição de pais naturais na família e que envolve uma certa obrigação em razão dessa semelhança. Veja, aquilo que a gente já viu aqui sintetizado. Não importa a esfera. Não podemos esquecer aquilo que nós vimos semana passada, né? Que o Vitor trouxe aqui, é importante lembrar para os irmãos, que o 5º mandamento não é uma analogia. Aqui o mandamento fala, honra pai e mãe. Então, eu devo honrar o Estado ou os superiores, quanto ao Estado, quanto à igreja. Não. De novo, é entender o significado da palavra pai
para que isso faça sentido no mandamento, né? Como vimos aqui dos servos de Naamã. Acho que é um dos exemplos mais claros quanto a isso, quanto ao entendimento do mandamento, de que pai é abrangente e não é uma analogia. Que obrigações têm as pessoas que ocupam posição de autoridade na família, na igreja ou no Estado? A obrigação de exercitarem a autoridade delas com amor e gentileza, ou consideração para com aqueles que estão sob a sua autoridade. E aqui a gente tem dois exemplos muito fáceis de serem notados. Primeiro, Efésios. Efésios 5, 24 e 25, vai tratar sobre o amor ao próximo, especificamente sobre marido e mulher. Versículos 24 e 25, pedir a Aline para ler aí, por favor. O versículo 24 vai tratar sobre a superioridade do homem quanto à liderança, ok? São iguais, porém, quanto à liderança instituída por Deus, sob a autoridade de Deus, em concordância com a palavra de Deus, o homem é superior na liderança. Mas o versículo 25 vai tratar sobre o quê? Sobre a obrigação do homem, num nível tal de amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a obrigação de exercitarem a autoridade delas com amor e gentileza ou consideração para com aqueles que estão sob a sua autoridade. Ou seja, a lei nos dá um nível de exigência enorme. O versículo 25 demonstra isso. E Colossenses 4:1. Pedir a irmã Mara que leia, por favor, Colossenses 4:1. Senhores, tratai os céus com justiça e caridade, certo que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Veja, há um padrão e os senhores têm uma autoridade, que é o Senhor que está no céu. Uma vez que esses servos são tratados com justiça e com equidade, eles cumprem o quinto mandamento. Eles cumprem o quinto mandamento. E nós estamos vendo aqui que a honra não é só dos inferiores para com os superiores, mas dos superiores para com os inferiores. Se a gente perder isso de vista, a gente esquece, por exemplo, de Efésios 6:4. Fala sobre não irritar os vossos filhos. Essa parte aí vai lembrar porque no nosso país, por exemplo, a gente tem uma ligação muito grande entre a autoridade e o autoritarismo. Você vê isso nitidamente. Os políticos, qualquer pessoa que exerce autoridade, seja no poder público ou qualquer outro lugar. E até muitas vezes na família, eu lembro de estar presente na situação e estava dois adolescentes, né? E aí a mãe liga para esse adolescente, que consegue ouvir, e a mãe pede uma coisa, por favor, para o filho fazer, o filho fala que vai fazer, e depois ele fala, obrigado, tchau. E o outro adolescente fica surpreso, né? A mãe fala, por favor, e agradece. A minha mãe só falou e acabou. A mãe só falou e acabou, tá errado? Não, não está errado. Porque ela tem autoridade para isso. Mas a outra mãe, ela decidiu seguir para mostrar expressamente a gentileza e consideração. E muitas vezes, quando estamos em posição de autoridade, esquecemos, nós justificamos só a autoridade e esquecemos da gentileza e da consideração. O que está inferior, ele vai até, quando está
pai ou superior se coloca nesse sentido de que eu tenho autoridade, mas eu vou fazer um pedido, uma ordem que a gente lê em consideração. Como o apóstolo Paulo recebeu vários. Né? Até na empresa, isso é interessante, isso vai qualquer ambiente. Né? Até na empresa, quando você é chefe, você pede por consideração. Eu tenho essa experiência lá no meu trabalho, que me contratou, né? Até não ter uma superior sobre mim, agora foi outro. Sempre que me solicitava uma coisa, eu pedia, por favor, eu fazia para obrigar. Não era uma obrigação da pessoa, mas a gentileza e a consideração faziam que todos atendessem com prontidão a ordem e evitasse até mesmo mazela do setor de trabalho. Exatamente. Eu estava aqui pensando, o irmão falando, lembrando de que há preceitos na Bíblia, e não vou lembrar agora a passagem, vai tratar sobre a gritaria. Né? Coloca a gritaria como do lado de pecados horrendos. Aqui é só um conceito de como nós nos perdemos nessa questão que o irmão levantou, sobre o autoritarismo. O Senhor deu autoridade para os pais para que eles possam, de fato, governar as suas casas, terem domínio sobre os seus filhos. Não há necessidade de gritaria, não há necessidade de, como o irmão colocou, de serem pessoas, vamos colocar aqui, secas com seus filhos. Há uma necessidade óbvia de demonstrar amor, demonstrar cuidado. E a Escritura vai ensinar sobre a vara, de que ela, de fato, é um caminho para poder disciplinar os filhos, precisa ser usado. Mas também vai tratar sobre esse ponto, de que uma vez que você não trata o seu filho com gentileza, com amor, ele vai se afastar de você. Ele vai cumprir apenas externamente. Porque, como Paulo falou aqui, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. O que Paulo traz aqui é muito interessante, porque a gente vê isso em casa facilmente, né? Você vê o seu pai sendo autoritário, mandando você fazer uma coisa, mas ele mesmo não faz. Você vai imitá-lo. Sabe por quê? Porque você vai fazer, porém o seu coração está sempre numa disposição de não fazer. Sempre uma disposição de não cumprir aquilo. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Então essa questão do amor, da gentileza e a demonstração desse amor é essencial para que você mantenha sua autoridade e ganhe o coração do seu filho para Cristo. E aí vem uma citação de João Calvino, ele está aqui comentando Efésios 6,4, que a gente leu aqui já. Os pais são dotados de autoridade por Deus, não para exercerem domínio tirânico, o irmão acabou de colocar aqui, mas para agirem como seus ministros, guiando os filhos no caminho da salvação. Assim como os pastores são encarregados de alimentar o rebanho de Cristo, os pais são designados para nutrir e instruir seus filhos na doutrina do Senhor. Por que o catecismo acrescenta a frase conforme as suas diversas relações? Essa frase é necessária porque a obrigação de agir com amor e consideração que cabe àqueles em posição de autoridade não anula nenhuma das outras obrigações que possam haver nos diversos níveis de relacionamento. Ou seja, a ideia aqui é que um juiz, ele pode ser gentil, eu digo mais, deveria ser gentil, deve ser gentil com o assassino. Mas ele, de maneira nenhuma, pode permitir que, uma vez as provas sendo colocadas, né, tudo levou a isso. E agora isso não pode influenciar na questão da pena.
a pena dessa sanção. Ele precisa cumprir, ele precisa pagar por aquilo que ele fez. Isso nem precisaria ser dito, né? Mas na sociedade que a gente vive hoje precisa, né? Incrível. Como o irmão colocou aqui semana passada, como os pais têm se mostrado permissivos quanto ao cuidado do filho, com medo de perder os seus filhos. Não é? Ou seja, uma coisa não pode ser desligada da outra. Gentileza, sim. Justiça, firmeza, também. Caminham juntos. E Romanos 13, 4 demonstra isso. Alexinho, você pode ler, por favor? Romanos 13, 4. Veja, claríssima a palavra, né? Maravilhoso isso. De entender que, de fato, nós como cristãos, nós vamos demonstrar amor às pessoas, somos chamados a isso, a demonstrar amor aos nossos inimigos. Tá? Isso o mundo não consegue entender, como o irmão citou mais cedo, 1 Coríntios, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, nós somos chamados a amar nossos inimigos. Mas também entendemos que o Estado é ministro vingador para castigar os que praticam o mal. Nós devemos denunciar o mal, nós não temos o poder, né, como sociedade, de fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas nós temos o direito e o dever de denunciar o mal, mesmo daqueles que nós mais amamos. Então, veja como as coisas caminham juntos de fato. Que obrigações têm aqueles que estão sob a autoridade de outros na família, na igreja ou no Estado? A obrigação de cumprirem os seus deveres para com aqueles que estão em posição de autoridade sobre eles, como a seus pais, com boa vontade e alegria. A lei de Deus exige que não apenas obedeçamos às legítimas autoridades da família, da igreja e do Estado, mas que o façamos com uma atitude mental de disposição e alegria por causa da nossa consagração a Deus. Colossenses 3,17. Luiz, por favor, leia para a gente. Tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fizessem como representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Amém. Veja, muitas coisas que a gente faz, os homens não vão ver. O seu cuidado para com seus pais, em algumas situações que você ajudou a arrumar a casa, ou você como marido, ou você como esposa, fez alguma coisa para que tivesse um cuidado dentro da sua casa. O seu marido não vai ver, a sua esposa não vai ver, seus filhos não vão ver, e vice-versa. Mas nós fazemos para dar graças a Deus, Pai, em nome de Jesus. Isso mexe com o nosso ego, né? Isso mexe com o nosso ego, porque a nossa motivação nunca pode ser essa. Isso demonstra o quanto somos pecadores, né? Isso é muito impactante para mim, porque uma vez que a função daquilo que você está fazendo é, às vezes, não para que as pessoas te elogiem explicitamente, mas apenas para que você queira se mostrar ser útil, ainda assim é errado. Eu digo a motivação maior, porque nós acabamos de ler que nós fazemos em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. Essa é a finalidade do homem. Né? O principal do homem é glorificar a Deus e agradar-se
e alegrar-se nele. Que desafio, irmãos, que nós temos diante de nós. Nós precisamos do Espírito para nos iluminar. Nós precisamos de Cristo para ser o nosso padrão e para ser nosso representante diante de Deus Pai. Façamos isso com alegria, porque, como já foi dito aqui, nós às vezes nos motivamos por coisas muito pequenas. Lembrando de 1 Coríntios 9, nós nos motivamos por coroa corruptível. Nós saímos para trabalhar e chegamos na hora e somos frequentes, segunda a sexta, segunda a sábado, porque nós vamos receber um salário. Nós aguentamos as picuinhas dentro do nosso ambiente de trabalho apenas porque nós vamos receber um salário. Apenas porque eu tenho que pagar as minhas contas. Mas o Senhor nos chama para fazer isso em nome de Jesus, dando graça a Deus Pai. O Senhor nos ajude nisso. São desafios muito grandes, porque a sociedade nos tenta a não sermos, a não honrarmos os nossos superiores. Tentam as mulheres para que não honrem seus maridos, tentam os filhos para que sejam rebeldes com seus pais, tentam os servos, os empregados, para que façam um trabalho mal feito. Nos tenta como sociedade, porque nós pagamos muitos impostos. E isso, de fato, há uma injustiça aí pela quantidade de impostos que pagamos. Mas nós somos chamados a honrar o nosso presidente, por exemplo. Então, o Senhor nos ajude nisso. Possamos, nessa oração que vamos fazer agora, buscar encorajamento do Senhor. Vamos orar? Depois a gente vai passar por mais considerações. Ó Deus,